O desfile que homenageou Lula deu o que falar. Isso todo mundo já sabe. Mas o que nem o próprio governo imaginava é que grandes nomes da mídia iam se levantar contra. E o mais surpreendente, críticas vindas justamente do futebol. Duas coisas que, em tese, não se misturam. Olha só o que o craque Neto disse a respeito disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos nós, independentemente de você acreditar ou não, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que ter respeito, em qualquer que seja o segmento, a gente tem que ter respeito, se no carnaval, respeito com a fé das pessoas. A gente não pode fazer daquilo que você pensa, né? E você desrespeitar o evangélico, o ateu, que não tem, né? O maior ateu aqui da banda era o Boechat, um monstro, né? O católico, cada um, qualquer que seja a sua religião. Quando você falta com esse respeito, quando você falta com isso, você não tem moral para falar. É o que eu penso. Quem entendeu do que eu estou falando, tudo bem. Quem não entendeu, fica na sua. Sacou? E eu respeito tudo que é fé. E falando em fé, eu que sou um cara fervoroso... Não é a primeira vez que o Neto fala sobre o governo. Mas o que realmente me surpreendeu foi um trecho do Alterosa Esporte. Durante o programa, quando a apresentadora começou a se posicionar contra o governo, algo inesperado aconteceu. A fala simplesmente foi cortada ao vivo. E é exatamente esse momento que chama a atenção. Porque tem uma pessoa que ficou infeliz, comentário, respeite a família brasileira. Não só respeito, como me coloco dentro e não acho correto que nenhuma religião seja colocada como motivo de chacota. Nenhuma. Porque se fizesse isso com qualquer outra religião, se colocasse ali alguma religião africana, isso já teria virado Ministério Público, Justiça... De volta. Ô, gente, futebol e carnaval geram sempre polêmica e motivo para discutir. O importante é que todos saibam discutir da melhor maneira possível e entender ou não as opiniões uns dos outros, mas respeitar, acima de tudo, é isso aí que a gente busca nesse país. Se a gente gostar de conversar só o que a gente quer ouvir, a gente fala só pro espelho, né? É isso aí. Boa. Não é isso? Se a gente não quiser ouvir nada diferente, a gente vai... Meu Deus é maior. Que Deus? O Deus é de todo mundo, cara. Não, e independentemente disso, não só na questão religiosa, né? A gente precisa aprender a respeitar opiniões diferentes e não extrapolar, não querer lacrar em nenhum dos lados, em nenhuma das nuances. Isso daí é que é o mais importante. Dessa vez foi em um programa da UOL, conhecida por muitos como mídia de esquerda. Um comentarista não se conteve e saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A jornalista ficou visivelmente sem reação. Veja o trecho. Na volta, vão falar de Flamengo e Botafogo, vão falar do Campeonato Carioca, porque também tem... Ô Luísa, oi. Antes do break, eu queria manifestar minha solidariedade, a minha dor, a minha pena de pensar que há alguém no seu apartamento na Papudinha vendo o desfile de carnaval homenageando o presidente da República. Apenas queria fazer esse registro em relação à dó que eu sinto de quem esteja proibido de frequentar as passarelas do carnaval e sabe-se lá por quantos anos. Recado dado do Juca. De fato, toda essa polêmica em torno do desfile que homenageou o atual presidente mexeu em várias camadas da sociedade. Agora, fique com as sábias análises do jornalista Oinick. O que fazer quando a bajulação política rastaquera, como a que a gente viu acontecer com Lula na Sapucaí, se esconde atrás de um debate nobre envolvendo liberdade de expressão, liberdade artística, como a justiça deve se portar. Vamos viajar um pouco no tempo, vamos complicar a discussão. 2006, Leandro de Itaquera, Escola de Samba de São Paulo, que desfilou no grupo especial do Carnaval Paulista, naquele ano, levando o tema para a avenida de As Águas de um Novo Tietê. E aí, por uma dessas incríveis coincidências, olha só, o governo de São Paulo, comandado por Geraldo Alckmin,
tocava um projeto de despoluição do rio Tietê, o rio que corta o estado, passa pela capital, deságua no rio Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. O rio era uma fedentina só, continua imundo, numa situação um pouco melhor. E a escola colocou sobre o carro alegórico o boneco de 3 principais caciques tucanos de São Paulo. Mário Covas, ex-governador falecido 5 anos antes, José Serra, que era prefeito da capital, e Geraldo Alckmin. Tucanos, como aliás o fundador da escola que tinha disputado a eleição para vereador pelo PSDB 2 anos antes. O PT entrou na justiça. Naquela época, pelo menos, entendia que isso era um caso de propaganda antecipada. Detalhe, não desprezível, Alckmin foi candidato a presidente pelo PSDB naquele ano, tentando destronar Lula, que buscava e conseguiu a reeleição. Hoje eles estão de mãos dadas, mas isso é outra história. Naquela época a justiça não proibiu o desfile e depois ninguém foi punido, nem a escola, nem o PSDB, nem Alckmin. E a gente chega a 2026. 20 anos depois, a cena se repetindo na Marquês de Sapucaí, com acadêmicos de Niterói contando a história do presidente e candidato Lula numa versão ainda mais descarada, porque não trata de um projeto de governo, como fez a Leandro, mas trata da vida inteira do cacique petista. A exemplo do desfile de 2006, todas as escolas receberam dinheiro público, nesse ano, dinheiro da Embratur, que é federal. E aí 2 representações foram protocoladas na justiça para barrar o desfile do Rio. Não funcionou. O TSE entendeu que seria censura prévia e acadêmicos de Niterói entrou na avenida chegando a reproduzir número do partido, refrão com o slogan antigo de Lula, enfim. Apesar de rejeitar os pedidos liminares, os ministros do TSE fizeram um alerta. A homenagem a Lula poderia render problemas futuros. A ministra Carmen Lúcia, que preside o tribunal, disse que o cenário é de quem caminha sobre areia movediça. E agora que o desfile aconteceu, qual vai ser a posição da justiça? Vai dar alguma punição, o que não aconteceu em 2006? Ou vai passar pano e abrir as portas para nos próximos carnavais outros políticos arranjarem homenagens semelhantes de norte a sul do Brasil? Qual é a solução para esse nó que transforma liberdade de expressão, liberdade artística em escudo para a bajulação descarada de um governante? O presidente Lula, que recentemente afirmou a sua dificuldade de conquistar os votos do público evangélico. Depois de toda essa polêmica, a situação tende a ficar ainda pior. Gente, o que é o povo evangélico? Que tanta gente fala com os evangélicos votam, não votam. Porque o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós.